atropelar em 17 de setembro e matar um homem aqui na cidade de João Pessoa. A prisão, o ato da prisão em flagrante dele foi anulado pelo juiz da 2ª Vara Criminal de João Pessoa. Sabrina Barbosa traz os detalhes pra gente. Pois não, Sabrina? Oi, Bruno, vocês lá de casa que estão acompanhando a nossa programação, um bom dia para todo mundo. Veja bem, o perito criminal Robson Félix, que estava sendo investigado, ele era suspeito de atropelar o motoboy Orlando Pereira no dia 17 de setembro, na Avenida Esperança, no bairro de Manaíra. Todo mundo estava acompanhando, inclusive, esse caso. Pois bem, o juiz da 2ª Vara daqui de João Pessoa decidiu que a prisão preventiva dele deveria ser anulada e, portanto, foi anulada essa prisão. O pedido aconteceu ontem na 2ª Vara Criminal aqui da capital. Ele que estava sendo suspeito, né, e tinha toda uma investigação voltada nessa situação do atropelamento do motoboy nessa data do dia 17 de setembro. Então, nesse caso, a prisão preventiva dele foi anulada pela justiça. Ele, inclusive, o Orlando Pereira, que era o motoboy, ele estava no seu veículo, na sua moto, trabalhando no momento do acidente. O Robson Félix, que era o perito criminal, ele estava sendo investigado pelo principal suspeito de atropelar, que na verdade ele atropelou o Orlando, né? Vinha o carro em alta velocidade na contramão no dia 17 de setembro, à noite. Nessa avenida, a Avenida Esperança, no bairro de Manaíra. As câmeras registraram toda a situação. Ele, inclusive, chegou a ser preso em flagrante, mas pagou uma fiança, né? E estava respondendo pelo processo em toda essa situação, mas o juiz ontem decidiu que a prisão preventiva dele deveria ser anulada e, por assim, a documentação foi feita. Na decisão, o juiz entendeu que a prisão em flagrante do Robson Félix não preencheu os requisitos legais na base da justiça e, acolhendo o parecer favorável do Ministério Público, determinou também, além da anulação da questão da prisão, o pagamento da fiança que foi feito no ato. O Robson Félix teria pago uma fiança para não ficar preso, né? Ele pagou uma fiança no total de 10 salários mínimos, o que equivale a R$13.120. Com essa decisão da Justiça, o juiz também da 2ª Vara Criminal aqui de João Pessoa determinou a devolução desse dinheiro também. Então, além da prisão ter sido anulada, o dinheiro que foi pago, a fiança que foi paga, vai ser devolvida de forma imediata para o perito, o Robson Félix. Robson foi preso em flagrante, pagou a fiança, foi liberado, como eu já falei, logo em seguida, e de acordo com a defesa do perito, entraram com um recurso já de imediato solicitando a anulação do auto de prisão em flagrante e também a devolução dessa fiança, que foi acatada pela justiça, e ontem saiu essa decisão. Com a decisão atual da Justiça, a fiança foi devolvida de forma imediata para a conta do perito, de forma automática, e o delegado deve concluir o inquérito com essa nova situação de forma imediata e logo em seguida também entregar para a Justiça, que segue aí o encaminhamento deste caso. Mas para informar a vocês de casa, o Robson Félix teve o dinheiro devolvido de sua fiança e também a prisão que estava nessa situação com ele foi anulada de forma imediata pela 2ª Vara da Justiça Criminal aqui em João Pessoa. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. E para quem está em casa acompanhando o nosso programa, e às vezes você tenta explicar uma coisa do que é que diz a lei, aí alguém fala, não, mas você está defendendo. Não é defender, eu estou explicando o que diz a lei. Inclusive no caso lá do Dr. João Paulo, do médico, aquele médico que agrediu a senhora, eu expliquei no meu programa, no nosso programa de rádio, expliquei que, olha, disse aqui também, Dr. João Paulo não vai ser preso por isso, isso e isso. Não, mas Bruno, não sou eu que estou decidindo não, é a lei. Mas se fosse a pessoa que decidisse, eu mandava prender. Prenda esse rapaz, soltar, mas não sou eu que decido. É a lei. Nesse caso aqui do perito Robson, eu até tinha observado esse detalhe, só que eu digo, rapaz, eu não vou falar, porque tem coisa que se você explicar do que diz a lei, vai dizer que você está defendendo. Mas nesse caso aqui, o que é que o juiz entendeu? Que não é outra coisa, que fique claro. Não é que ele foi absolvido, não, foi absolvido, acabou, já era. Não, não se trata disso. O doutor Robson Félix, ele permanece respondendo ao processo. A prisão é um requisito de um processo que está andando. O inquérito está na delegacia, o juiz, o doutor Robson Félix, ele permanece respondendo ao processo. A prisão é um requisito, de um processo que está andando. O processo está o inquérito está na delegacia, o juiz, o doutor Robson Félix, ele permanece respondendo ao processo. A prisão é um requisito de um processo que está andando. Processo está na
está conduzido pelo doutor Everaldo. Ele vai concluir esse inquérito e vai dizer se, no entendimento dele, o perito agiu de forma dolosa, com intenção de matar ou sem intenção. Quem vai dizer isso é o delegado. Ponto. Em relação à prisão em flagrante, o artigo 302 da Constituição, ele fala lá sobre as situações em que uma pessoa pode ser presa em situação de flagrante, mediante a você ser preso ainda no local do crime, mediante a polícia está realizando uma caçada, a polícia está realizando buscas para prender a pessoa. Flagrante também é quando acontece um crime que a polícia começa uma perseguição e a polícia não termina essa perseguição. Subsintende-se que uma perseguição ela pode durar no máximo ali 42, 72 horas, que é o tempo em que a polícia está fazendo ali um trabalho de buscas incessantes sem parar. Isso é muito relativo, vai do entendimento também de cada um. Não há essa história de dizer, não, 24 horas livrou o flagrante, 48 horas livrou o flagrante. Não, isso é relativo. Cada caso é cada caso. Nesse caso aqui, a defesa dele argumentou que não havia necessidade dele ser preso em flagrante, tendo em vista que ele se apresentou espontaneamente, se colocou à disposição. Eu estou dizendo o que a defesa dele disse, que ele, após o crime, se apresentou espontaneamente, se colocou à disposição em colaborar com o inquérito policial, só que mesmo assim o delegado lá determinou a prisão dele em flagrante e atribuiu a fiança. Aí o que a defesa dele disse? Olha, doutor juiz, o delegado atribuiu uma prisão em flagrante para o meu cliente quando não preenchia os requisitos. Ele não deveria ser preso em flagrante, porque não preenche os requisitos do artigo 302. Ele não estava permanecendo praticando o crime ainda. Ele se apresentou espontaneamente. Não havia uma busca incessante contra ele. Portanto, ele não estava na situação de prisão em flagrante. Ponto. Aí o Ministério Público deu o parecer. Disse, não, realmente a defesa dele tem razão. Aí chegou para o juiz disse, decido em anular a prisão em flagrante, devolva a fiança que ele pagou, que foi algo aproximadamente ali em R$13 mil. Então foi isso que aconteceu. Ô Bruno, se é o resultado final, ele foi inocentado. Não foi inocentado de nada não. Tá respondendo ao processo. Tá respondendo ao processo. E não pode ficar impune. Tá respondendo ao processo. O processo dele tá andando. Vai ser concluído o trabalho do inquérito policial. O delegado tem 30 dias para fazer essa conclusão. Depois do delegado concluir o inquérito, vai para o Ministério Público, que vai para o Judiciário. Então é basicamente isso. Eu estou esclarecendo aqui para as pessoas o que de fato foi que aconteceu nesse caso. Só esclarecendo a quem está em casa agora acompanhando o nosso programa o que aconteceu nessa situação.